Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra e escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para o nosso momento profético, para o nosso momento das nossas pérolas de sabedoria, e estamos falando essa semana a importância de ouvirmos a voz de Deus. E eu já quero entrar no assunto aqui em 1 João capítulo 2, verso 18 ao 20, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Amados, é muito importante o sobrenatural, o poder, os milagres, a audição aguçada para ouvir a voz de Deus. E tudo isso está disponível na unção que extraímos da presença do Espírito de Deus em nós. Então, esta palavra dessa semana é muito profética. E eu quero trazer para você aqui um exercício de poder que você pode praticar essa ativação da unção de Deus. Ou seja, a primeira de muitas chaves que você vai ouvir aqui durante essa semana vai lembrar a importância da prática, de praticar, avaliar, discernir e tentar mais e mais vezes até que uma vida de unção se torne um hábito para você. Em Números capítulo 20, verso 7, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, um grande profeta, foi direcionado pelo Senhor a extrair da rocha a água, ou seja, a água vida, que o povo necessitava. Esta água é uma representação da unção, assim como na conversa de Cristo com a mulher samaritana. João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui a mulher samaritana é instigada a falar com a rocha, extrair a água viva e viver um alto nível de adoração, ou seja, lugar alto, como diz aqui em Deuteronômio 32, 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Então esse texto aqui é totalmente profético, de forma profética que você tem que interpretar esse texto. Ele fala de lugares altos,
de um alto nível de oração, adoração, consagração. E essa palavra aqui, chupar o mel da rocha, né? Ou seja, azeite da dura pederneira, pedra muito dura. É um dos textos para a gente analisar isso aqui sobre a questão da unção, pois é preciso sugar do Espírito de Cristo, que é a rocha, né? O poder e a virtude do Evangelho sobrenatural. Nós pregamos o Evangelho há muitos anos e tenho visto no nosso ministério as pessoas sendo curadas. Há uma unção de Deus assim tremendo acontecendo em nossos cultos, nossas reuniões. E então pelo rádio, eu prego o Evangelho pelo rádio praticamente há mais de 21 anos, pregando essas palavras de fé em várias emissoras de rádio. Ou seja, e temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que dizem assim: olha, que unção, que presença de Deus e que mover do Espírito Santo. E com isso pessoas estão sendo curadas, libertas de espíritos maus e também a salvação, que é um milagre máximo para uma pessoa, a pessoa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Olha o que diz João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, Moisés faz uma comparação ministerial com Cristo, obviamente não em relação à importância. Cristo está acima de tudo e de todos, mas afirma que a operação ministerial seria semelhante, ou seja, extraindo unção para servir ao povo de forma sobrenatural. Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Jesus Cristo, o Deus encarnado, precisou, enquanto homem, buscar a unção. Mas onde podemos ver Cristo, vamos assim dizer, sugando a unção na palavra? Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. É tão interessante isso aqui, que antes da cura do homem surdo, Jesus se retira para um lugar afastado da multidão, eleva os olhos para as alturas e suga a unção, inspira a unção, inspirando a palavra Efatá, que significa abre-te, com poder e autoridade. Agora, uma pergunta: por que não curou o homem no início do texto? Não diz isso, porque era preciso carregar a unção, ser cheio do Espírito Santo, liberando o poder sobrenatural. Agora, seria este um padrão entre os profetas? Carregar a unção antes de manifestar o poder? Mais um exemplo. 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Mais uma pergunta: por que seria necessário carregar a unção? Porque existem níveis de poder dentro de nós. E um dos grandes desafios da vida com Deus é permanecer cheio do Espírito. Existe um esconderijo na presença do Senhor, na sombra do Onipotente, debaixo das asas do Deus Criador, onde há um acesso ao poder do alto. Abacuque 3,4 diz: e o resplendor
se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Então, querido e querido ouvinte que está atento ao ensinamento dessa semana, a força e o poder estão escondidos. Acessando este esconderijo, nos enchemos e a partir dali passamos a liberar essa força. Ouvimos aqui em Deuteronômio 32:13 que esta unção é comparada com mel e azeite, pois ela escorre de nossas vidas com o passar do tempo ou na liberação deste poder, ou seja, a imposição de mãos. Jesus fala: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, saber se estamos ungidos ou vazios desta força sobrenatural é uma experiência íntima e fundamental a um evangelho de poder, de cura, de libertação e também de maravilhas. Amados, existem doses e doses, que aumentam os níveis do sobrenatural em nós. Por isso, o apóstolo Paulo compara unção com a embriaguez do vinho. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lucas capítulo 5:17 diz: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Uma pergunta para a gente orar: como saber quando o poder do Senhor está disponível dentro de nós? Vamos então para algo prático. Existe um ambiente santo onde você se conecta mais rápido com Deus? Podemos falar com Deus em qualquer lugar ou momento, mas existem locais que se tornaram especiais pela manifestação da glória do Senhor, e nenhum lugar permanece igual quando o Senhor se revela. Para alguns é uma mesa de escritório, aí no seu local de trabalho, no chuveiro, ajoelhado ao lado da sua cama, um lugar onde a faísca da unção já está acesa. Às vezes a pessoa coloca um louvor, uma adoração, ela começa a receber a presença e a unção vem sobre a pessoa. É disso que nós estamos falando essa semana, a importância da presença de Deus, mas também da unção do Espírito Santo. E Deus quer isso para você. E eu vou orar agora encerrando com Lucas 24:32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, meu amado, exercite, pratique, repita o quanto for necessário, se permita queimar com o fogo do Espírito, incendiar tudo e todos ao seu redor. Alguém cheio desta glória tem poder no tocar, no falar, no soprar, até mesmo um objeto pode reter a unção que você carrega. Atos 19, verso 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Receba esta palavra e seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais um momento de fé, por mais uma pérola de sabedoria, que do outro lado o nosso ouvinte possa compreender essa palavra espiritual e eles sejam cheios do Espírito Santo e todos sejam um instrumento de bênçãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos por mais um momento de fé, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.